aproveitando que vocês estão me dando uma moral, eu vou dar uma moralzinha para vocês aqui, porque eu vou falar um pouquinho do Lucas Freitas, que eu falei que a galera estava mais ansiosa do que a análise do Carille, né? A galera adora um desconhecido para tentar entender como joga. É claro, deixa eu só tirar rapidinho aqui o nosso Carille da tela, para facilitar, até para depois eu achar aqui se eu for falar alguma coisa. Cara, vamos lá. Primeiro, quem é o Lucas Freitas? Lucas Freitas é um zagueiro, 1,85 m, canhoto, 23 anos de idade, formado na base do Flamengo, foi cedo para a Espanha, jogar no Valladolid da Espanha, no time B. Ele estreia como profissional na Espanha, jogando pelo Valladolid, volta ao Brasil para jogar no Sub-20 do Palmeiras, faz alguns jogos nos profissionais do Palmeiras, e aí foi emprestado para a Chape no ano passado e para o Juventude esse ano. A informação que eu tinha já há algumas semanas era de que o Vasco, a informação, não é opinião não, que o Vasco buscaria 2 zagueiros canhotos. Um para ser titular numa possível saída do Léo Pelé, que já estava sendo negociado, como tem agora a negociação com o Atlético Paranaense, uma possível troca com o Gamarra, que eu já fiz análise aqui no canal também. Quem não viu, dá uma olhadinha. Analisei o Gamarra, como joga, característica. Então falamos sobre ele já aqui. E o Vasco estaria atrás também de um zagueiro canhoto para reposição de elenco. Por que isso? O Vasco tinha o Léo e o Zé Vitor, que era da base. Lembra que o Vasco emprestou para o Volta Redonda, se eu não estou enganado, esse ano. Volta Redonda, campeão da Série C do Brasileirão, inclusive. E o Vasco não tinha outro zagueiro canhoto. Né? O Vasco tinha sempre que adaptar um destro por ali. O Vasco jogou com o João Vitor e Maicon, por exemplo. Ano passado era o Medel, que às vezes ia para lá quando jogava Maicon e Medel. Então você tinha sempre um zagueiro meio que torto. E o Vasco já tinha procurado, na última janela, um zagueiro canhoto. Né? Lembra? O Vasco ficou até o último dia da janela. Não vou lembrar o nome daquele zagueiro argentino, tem um nome meio russo, né? Eu analisei ele aqui, mas impossível lembrar o nome dele. Um Glavanovic, alguma coisa assim. Não vou lembrar exatamente o nome dele. Mas o Vasco, desde então, já queria um zagueiro ou canhoto ou um destro habituado a jogar pelo lado esquerdo. Falou-se do Marlon, ex-fluminense, que é cria da base do Vasco, inclusive. Então, para mim, o Lucas Freitas chega nesse perfil de jogador de composição de elenco, como uma oportunidade de mercado de você buscar um jogador de graça, de você não ter que investir um dinheiro num jogador que fosse um canhoto, mas que não seria inicialmente para ser titular. O primeiro nome que o Vasco queria, na verdade, se chamava David Ricardo, do Ceará. Esse era o nome que o Vasco queria para ser esse zagueiro, na teoria, pelo menos, reserva. Por que na teoria? Porque aí, na prática, é o campo. Se estiver jogando bem, se ganhar a condição titular, ótimo. Mas não chegaria com o status de titular. Chegaria numa negociação mais barata, numa negociação sem envolver dinheiro. Era o pensamento, né? Então, você traria um jogador não necessariamente já pronto para ser um cara de composição de elenco, você ter mais um zagueiro canhoto por ali. Isso era o que eu tinha de informação interna antes dessa negociação. E agora, aparentemente, o Vasco fecha com o Lucas Freitas, que tem esse perfil de zagueiro canhoto, não tão testado assim, então chega como uma oportunidade de mercado, chegando de graça. Mas eu vi um jogo dele, para não falar que eu vi o jogo dele, eu vi todas as ações dele com bola contra o Cruzeiro, que foi o último jogo do Juventude, que ele forma a dupla com Danilo Boza. É um jogador que me agradou no trato com a bola, na saída de bola, na inversão de jogo, no passe, mas que defensivamente ele cometeu pelo menos umas 3 falhas em tentativa de bote, em chegar para fazer o desarme e não conseguir levar a melhor. Então, assim, eu achei um jogador inconsistente defensivamente. E aí depois eu parei para ver os números dele no campeonato e me mostrou exatamente o que eu tinha visto em campo. Um jogador que, com a bola nos pés, tem qualidade, tem um bom domínio, joga de cabeça erguida e talvez por isso esse interesse lá desde a base, né, de Flamengo, Palmeiras, para o Valladolid da Espanha, nesse zagueiro construtor, canhoto, que tem uma boa diagonal, que a gente fala, isso é muito valorizado lá fora, inclusive essa bola diagonal do zagueiro, às vezes achando ponta lá do outro lado, mas que não se concretizou num jogador realmente sólido. É o que eu falo aqui de você ter um equilíbrio
nas ações, para todas as funções. Não adianta você ter um ponta muito driblador, mas que não faz gol e não dá assistência. Ou um zagueiro que constrói muito bem, mas que defensivamente tem muita limitação. E aí eu puxei os números do Lucas para a gente fazer um comparativo, que a gente já tinha feito aqui, do Léo Pelé com o Gamarra. Para a gente olhar os números e entender as características, é o que eu sempre falo. Os números não dizem necessariamente quem é melhor do que quem. Ele vai te dizer quem teve um melhor aproveitamento ou maior volume em quê. Então você pode dizer se esse cara faz mais isso ou mais aquilo. Se ele erra mais isso ou erra mais aquilo. E eu vou botar na tela aqui para a gente entender um pouquinho melhor isso. Vamos lá. Só para a gente dar uma passadinha aqui nos números. Um volume menor de passes do Lucas Freitas, certos. Só que a gente está falando do Juventude, né? Então o Juventude não era um time de posse de bola alta. Então é natural que o Juventude não tivesse, seus jogadores não tivessem um alto volume de passes. O aproveitamento não é ruim. O aproveitamento dele é superior ao do Gamarra, bem superior e muito próximo ao do Léo, que tem como virtude exatamente essa qualidade no passe. Porque eu falei aqui, no que eu pude ver do Lucas Freitas, repito, eu vi todas as ações dele com bola contra o Cruzeiro. Então, assim, eu vi o jogo inteiro dele com o Cruzeiro, né, com bola. Não foi melhores momentos, foram todos os lances dele, tanto de tentativa de desarme, construção, enfim, tudo. Ele me pareceu um zagueiro com qualidade na saída de bola, uma boa bola longa, uma média acima de 3 de acerto, com um aproveitamento de mais 50% na bola longa. Isso é raro, tá? Parece que é pouco, mas bola longa não é aquela bola que você acerta 9 de 10, né? Diferente do passe curto. Então, com a bola nos pés, é que eu te falei, ó, os números são positivos. O negativo aqui é a média de passe, mas é natural pelo estilo de jogo do time. Agora, sem a bola, a média de desarmes dele muito abaixo, e a gente está falando de um time que não era um time necessariamente de posse de bola muito alta, até porque enfrentou, a maioria das vezes, adversários superiores a ele. Não é que não sabia jogar com bola, mas tinha, na maioria das vezes, uma média de posse de bola inferior. E aí conseguiu uma média baixa, bem baixa de desarmes. De interceptação até ok. Duelos aéreos, mesmo sendo mais alto do que o Gamarra e do que o Léo, um aproveitamento inferior, um aproveitamento bem inferior, a média bem inferior à do Gamarra, menos da metade, bem mais próxima do Léo, por exemplo, que não é esse cara com alto volume de jogo defensivo aéreo, né? Um duelo no chão bem abaixo, em média e em volume. Então, assim, isso aqui me chamou muita atenção, porque me parece ser exatamente aquele perfil, falei, dentro do que eu pude analisar, que não foram só os números, vendo ele contra o Cruzeiro também, um jogador que com a bola tem suas virtudes, tem uma boa bola longa, tem uma boa inversão de jogo, tem um bom domínio, sai jogando tranquilo de trás, então não se afoba, só que sem a bola deixa muito a desejar. E é exatamente o perfil do Léo Pelé, por exemplo. É claro que você tem uma diferença de um jogador ter custado 16, o Gamarra custou 17 ao Atlético, e o Lucas Freitas chegaria a custo zero. Então, vale você arriscar, porque o custo é zero, se o salário for baixo. Falei aqui, é uma oportunidade de mercado, mas não é uma oportunidade que me salta aos olhos. Tem suas qualidades com a bola nos pés, tanto que teve um ótimo aproveitamento de passe longo, um bom aproveitamento de passe curto, uma média muito boa de passe decisivo, passa muito por essa bola longa, encontrando um ponta numa condição já de finalização, e isso ele faz bem, só que sem a bola tem muita coisa a aprimorar, muita coisa a trabalhar. Então é um jogador, inclusive, em média de disputa vencida, foi a pior média entre todos os zagueiros que jogaram pelo menos 10 jogos. Ele teve a pior média de disputas de bola vencida entre todos os zagueiros que disputaram pelo menos 10 jogos. Média por 90 minutos em campo. Então, é algo que chama atenção. Chama atenção. Então, ainda que seja uma aposta, eu acho que é uma aposta que ou vai ser pouco utilizada ao longo da temporada, ou talvez não vai ter uma vida tão longa assim. Não me desagrada essas apostas. Oportunidade de mercado que, se beleza, se não der certo, não deu, vida que segue. E se der, você fez dinheiro. Esse é um outro ponto. Ou pelo menos teve retorno técnico de graça.
O Matheus Cocão também chegou com baixa expectativa, mas não é um jogador que me anima. Até acho que não é repito aqui, não é uma contratação que chegaria com o pensamento de ser titular, mas acho que tem que aprimorar muito no seu jogo sem bola para ser um bom zagueiro. Qualidade com a bola nos pés me pareceu ter, e os números mostram isso também, só que sem bola tem muito ajuste para fazer. Por isso, talvez não tenha permanecido no Palmeiras, por isso, talvez era reserva do Juventude, e por isso vai ter que trabalhar um pouquinho mais para. Por isso, não se firmou na Espanha, por isso vai ter que trabalhar no Vasco para encontrar o espaço dele também, se quiser disputar, pode ser inclusive com o Léo. Se o Léo permanecer, acho que indiscutivelmente o Léo é titular na vaga dele. Mas repito aqui, a informação que eu tinha era o Vasco ia buscar 2 zagueiros para o lado esquerdo. Um para ser titular, numa possível saída do Léo, e um jogador para ser reserva, canhoto por ali. Então o Lucas é esse jogador, ou vai acabar sendo esse jogador, reserva. Ele chega com uma ideia inicial de ser um reserva. Mas diferente do Vitor Luiz, por exemplo, que a gente sabia que era uma reserva chegando, é um reserva pouco testado. É um reserva que tem que se provar ainda. O Vitor Luiz era um cara rodado em Série A, por exemplo. Tanto que possivelmente vai renovar, inclusive, o contrato dele. Então, são expectativas diferentes. Antes você sabia o que ia vir dali. No caso do Lucas Freitas, vai ter que aprimorar principalmente seu jogo sem bola.